Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 526. Estou aqui com o Luiz Assuda. E aí, Luiz, tudo bem? E aí, Carlos, tudo bom? Tudo. Iago Vinícius. E aí, Iago? Boa noite, plateia. Boa noite, Brasil. Boa noite, Angola. E Portugal não. Esse pauta de hoje é pra gente dar razão pro Yasuda quando ele fala que a gente só convida ele pra pauta chata. Os caras já começam o programa falando isso aqui é uma pauta chata. Foi mal, galera. Qual é a boa? É o aviso de gatilho, né? Isso. O qual é a boa começa no minuto tal. Assim. Mas não é assim, Luiz Yasuda, que você tem um conhecimento para além, mereço. Para além da razão, que a gente vai falar aqui do fim dos cookies, né? Que Fim dos cookies. Há muito tempo vem sendo falado e adiado, né? Pelo próprio Google, né? O fim da coleta de dados de terceiros. E como a gente vai falar aqui, como que isso ameaça estratégias de empresas, de agências e tal, mas também o que isso significa para o usuário comum, né? O Google adiou para 2024 esse encerramento aí dos cookies, e a verdade é que quem trabalha aí com marketing digital e ainda não está se mexendo já está atrasado faz bastante tempo, né? Então isso que a gente vai tentar entender aqui, quais são as implicações para a privacidade dos usuários, né? Como que isso afeta a personalização de conteúdo, enfim, e até de pequenas empresas, né? A gente muito fala de agência e de grandes empresas, mas e pequenas empresas que às vezes dependem de estratégias, né, dos cookies, aí, como que elas vão poder fazer no futuro. Então é isso. Vamos discutir isso. Mas antes... siga o canal do B9 lá no YouTube, youtube.com.br/B9. Você tem que seguir, dá o like, você pode assistir, se você só ouve a gente nos aplicativos de streaming de áudio, você saiba que você pode assistir lá no YouTube, youtube.com.br/B9. Aí assim, eu não quero ver, só quero ouvir, me deixa aqui no meu Apple Podcasts, no meu Spotify. Tudo bem, continue aí. Você não vai ver as nossas carinhas bonitas, mas você pode continuar aí. Só que faça o seguinte, dê 5 estrelinhas pra gente e deixe comentários, né? São plataformas que tem caixinhas de comentários. Você pode participar com a gente, falar o que você achou do episódio, contribuir, né? Mandar correções, inclusive no episódio da Taylor Swift. Saiba que tivemos, Iago Vinícius, correções. Vai ter um erramos agora, ao vivo? Pois é, você viu só? Fact-check, né, dos Swifters. A gente falou que o fandom deles trabalhava, o pessoal trabalha ali. A gente falou. E aí é um risco que a gente correu, né, no fim das contas. Por exemplo, eu posso pegar aqui alguns comentários, vamos ver, o episódio da Taylor Swift foi bem comentado. Alana de Mello, eu achei que abordaram pontos muito bons, mas a cota Swift do episódio foi muito mal representada. Errou informações importantes e deixou várias de fora, mas no geral foi um ótimo episódio. Pô, Merigo, você está cancelado na Swiftosfera. Estou cancelado. A gente errou informações gravíssimas, enfim. Gravíssimo. Caio Angarten falou: nunca pensei que a junção de dois ídolos, Braincast e Beats to Brains, seria sobre Taylor Swift. Aí, muito bom. Um abraço pra nossa amiga. Hater ou fã, né? Nesse caso a gente inverte. Isso aí. Beatriz Lima Adjafri falou o seguinte: o episódio que eu tava precisando pra entender essa mania. Apenas um comentário sobre os Chiefs. O time já tá grande por si só. Eles têm o melhor quarterback da liga hoje. E a Taylor foi um plus num grande time. Olha só. Boas informações. Assim como ela fez no Corinthians também. Então não é nada de novo. Isso, é verdade. Mas tem falhado, né, amiga Taylor? Tem falhado. Tem falhado. Eu não acho que é ela que tem falhado, não, Carlos. Não queria dizer nada, não, viu? Assim como corintiano, eu acho que a Taylor Swift tá fazendo a parte dela. Sim, ela não pode fazer nada a mais, né? Ela não pode fazer nada além disso. E teve muitos comentários, como esse do Thiago Tolomelli, dizendo: eu não tô nem aí com a Taylor Swift, tô ouvindo só pela resenha.
A galera falou que não quer nem esse saber. tipo de ouvinte que Isso tem, aí, ó, esse é o vocês espírito. ouvintes, tem que aprender com esse aí. Esse é o ouvinte do mês. Vai ter uma placa lá pra ele. Exato. Vem com a gente ouvir agora Fim dos Cookies, Isso, é isso? só Isso, pela pode resenha, ficar só aí. pela resenha. Só pela Ó, resenha, vamos só pela ver. resenha. Aqui tivemos vários comentários também no YouTube. A Gabriela Rodrigues falou o seguinte: alguns esclarecimentos. Scotter Brown nunca foi empresário da Taylor Swift. O contrato dela era com Scott Borchetta, dona da Big Machine Record, gravadora que praticamente nasceu com a descoberta da Taylor e foi sustentada por anos com o sucesso dela. 2. A situação entre Kanye e Taylor se passou em VMA e não no Grammy. E não dá pra usar a cartada racial pra defender a atitude dele pelo simples fato de que o prêmio que a Taylor ganhou aquela noite, melhor vídeo feminino, foi dado a ela pelos fãs em uma votação popular. A Beyoncé levou o prêmio mais importante da noite, o de vídeo do ano. E na ocasião demonstrou sua indignação com a atitude de Kanye. E fez questão de chamar Taylor no palco para que ela terminasse o discurso, que foi interrompido. Muito bem. Foi mesmo. E elas são grandes amigas até hoje, enquanto Olha aí. Kanye acha que a Beyoncé mandou sequestrar ele. Muito bem. Perfeito. Então é isso, deixa Eu comentários. sei que é politicamente errado falar, mas que loucura, né? Muito bem, ó. Por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine, que assim você tem acesso ao Braincast secreto e você entra no grupo de ouvintes do Braincast lá no Telegram. A novidade é que além de usar o aplicativo do Apple Podcasts, o Apoia-se, para assinar, e o PicPay também, você pode usar agora o Instagram. O nosso Instagram, @BraincastPod, tem a abinha lá para você assinar. E ali você vai receber conteúdo exclusivo e tem acesso lá já direto aos links para o grupo no Telegram, para a pastinha de Braincast secreto. Então, várias opções. Agora você pode assinar também no Instagram. É o nosso Close Friends, viu, Iago? Você vai ter que mandar alguma coisa para nossa audiência lá. Vai pensando aí. Rapaz, já assinem já. É top bem dizer. Só postaço, só postaço. Muito bem, então é isso. Vamos pra pauta? Pauta! Olha só, vamos por partes aqui nesse programa, porque são muitos interessados e interesseiros, né? Nesse... A primeira é que sim, depois de você aceitar todos os cookies da internet, eles acabaram. Agora que você já zerou o game, vai acabar. É isso. Você não tá nada de você aceitar os cookies. Não, gente, começaram que não é todos os cookies que estão acabando. Isso, Tem que muito deixar bem. isso claro. Vamos lá. Primeiro, dizer que a notícia mais recente é o adiamento do fim dos cookies de terceiros pelo Google, né, que era para acontecer agora em 2023, o ano já está acabando, mas o Google estendeu o prazo para o segundo semestre de 2024, dando mais tempo aí para o mercado se adaptar. Vou falar uma parada. E pode escrever. Vai adiar de novo. Adia de novo. Muito bem. Mas... De quem tá acompanhando essa novela desde 2020, 2021? Mas por quê, Luiz Assuda? Só porque é pra dar tempo para os anunciantes, é isso? Precisa de tanto assim? É pra dar tempo. Não, é pra, vamos dizer assim, extrair o máximo que der dessa. Entendeu? É aquele meme da vaquinha, né? Hello, ordenhar. Little Sunshine. Ordenhar. E obviamente dar tempo pro. Vamos dizer, pro ecossistema que está sendo montado em torno para substituir. Eu acho que assim, a gente não, para nossa audiência do Braincast, a gente não precisa explicar o que é cookie, né? Eu acho que todo mundo... Como diria Cris Dias, que na verdade quem disse foi Alexandre Maron, é sempre a primeira vez de alguém. Então vai, Luiz Assuda. Conta aí. É importante explicar. Explica aí, por favor. Cookie é um arquivinho. É um arquivo mesmo, com algumas informações que todo site, né, larga na tua máquina. Uhum. Geralmente, para, enfim, armazenar algumas informações sobre a sua navegação naquele site. Vou dar o exemplo mais besta. Você se logou no seu e-mail pelo navegador, e aí você definiu ali que você quer fundo escuro, você quer letras grandes, você quer que caia direto numa pasta. Então, toda vez que você logar novamente ali no seu e-mail, ele vai recuperar essas informações lá do cookie, né? Para né, abrir suas o serviço configurações, do jeito que você né? gostaria. Mas assim, isso é um uso. Sim. Tem tantos outros, tá? Tá. E aí,
O lance todo é que isso existe, assim, há muito tempo. O cookie é um negócio... A gente tá falando, acho que dos anos 90. Isso, assim, rudimentar, começo da navegação. Na internet. Rudimentar. Porque era o lance... E por que o cookie existia, né? Até pra gente, né? A internet não era esse espetáculo da rapidez, né? Sim. Então era uma forma de você dividir ali com o site que você estava acessando... vamos dizer assim, esse armazenamento esse envio de dados, né? Primeiro, para eles não precisarem arquivar tudo sobre como você gostaria de ver o site lá do lado do servidor deles e vice-versa. Você também não ter que guardar grandes arquivos do site no seu computador, porque os discos eram outros, os espaços de armazenagem eram outros. Completamente. Mas assim, mas isso é só um preâmbulo. Então essa tecnologia tá aí há muito tempo e ela teve diversos usos. Eu queria lembrar que você falou de anos 90, que tinha que entrar quando você navegava lá no Internet Explorer, sei lá, no Netscape ainda. Netscape. Você tinha que entrar na pastinha. Era alguma coisa que eu precisava que o site não lembrasse mais a configuração que eu tinha colocado, porque eu queria zerar. E eu tinha que achar a pasta e apagar o cookie na mão, né? Aparecer... Apaga isso, não tinha essa moleza de limpar todos os cookies. Exato, aí eu vou lá, qual é o site, procuro na pastinha de cookies e apago na mão. E aí era isso. Olha só, tempos mais simples. Mas né? é isso. Mas é outras coisas que funcionam, tá, gente? Por exemplo, uma sessão logada hoje em dia é guardada no cookie. É por isso que você fecha o seu navegador e quando você abre, você tá logado na maior parte dos serviços que você quis assim. Né? Então você nunca desloga do seu Google, do seu Facebook, do seu Instagram e qualquer coisa do gênero. São cookies que fazem esse tipo de gestão. Se você bota coisas num carrinho de compras e volta depois de um tempo, o negócio continua lá, isso é o cookie também que faz, Por exemplo. Né? Por exemplo. Assim, varia... O uso é bem amplo, geral e restrito, né? O que tá acabando, né? Nesse exato momento. A internet evoluiu, várias ferramentas e traquitanas surgiram, né? Para te espionar, para saber quem você é, para saber o que você faz na internet, para saber toda a pornografia que você acessa na internet, menino safado, né? Então, tudo isso fica ali armazenado nos cookies. Quem não toma o cuidado de fazer limpezas rotineiras de cookies, né? Fica tudo ali. E, então a ideia... O que pressupõe a história do cookie? O site que você acessa joga um cookie na sua máquina. Beleza, deveria ser assim. Mas com a existência de ferramentas de publicidade, ferramentas de analytics, para o dono do site saber via terceiros, por exemplo, quem mais sobre aquela pessoa que está acessando o site, pixels, né, de Facebook, a gente dá uma porrada de ferramentas aí. Hoje em dia, quando você acessa um site e ele tem, sei lá, propagandas e tal, são vários os serviços que jogam cookies só de você acessar aquele site. Sim. Então são vários sites, é como se você estivesse acessando simultaneamente diversos sites. E aí o lance todo é que essas ferramentas são muito... precisas, né? Em estar em todo lugar. Então, assim, todo mundo aqui, né? Sabe que não existem tantos serviços assim gratuitos de analytics, né? Então, todo site que se preza tem aquele mesmo, né? Sim. E por aí vai. Ou quando você começa a brincar de colocar propaganda no teu site, você geralmente está lidando ali com um pool de empresas. Exatamente. E são elas que colocam esses são elas que fazem... exato. E aí isso serve para todo site que você entra. Sim, mas... Então, que antes deveria ser... E Asura, aquela primeira parte dos cookies, que era aquelas informações de configuração e de login, isso é o que a gente chama como é que é? O first party, né? Que é o... First party. Isso, first party. Que é uma coisa que o próprio site, né? Que é a sua interação direta com ele, tá criando para fazer. Isso não vai acabar, né? Isso não, esse deu, não né? Eu vai fui lá acabar. E falei, isso, eu quero que você tenha esse dado. Pode pegar esse dado que é seu. Isso. É um pouco menos, como posso dizer, é um pouco menos
aberto assim essa aceitação, mas é basicamente isso. Ó, para se logar num serviço, por exemplo, como o Gmail, você aceitou lá nos termos de uso que sim, ele vai jogar cookies na tua máquina, porque ele é assim que ele vai fazer alguns controles e vai saber, né? Não, um pouco mais sobre a sua navegação ali e tudo mais. Até quer isso, né? Você não quer ficar se logando toda vez que você entra. Sim, você não quer. Exato. Não, com certeza. Tem cookie em si não é o mal. Sim, tá? sim. Né? Eu já ia usar cookie é bom, né? Sim. Cookie é bom. Mas assim. Mas no fim das contas, cookie é bom, ninguém quer dar, né? Não... Por isso que eu tirando no caso que tá deixando só o first party. No caso, não, distribuem cookie, viu? É uma beleza aqui. Então, mas o lance todo esse first party, ele é necessário. Eu vou dar um exemplo do mais besta, da coisa mais open source que existe. Este B9, onde nós estamos, né? Ele é powered by WordPress. WordPress é uma ferramenta open source, né? Que a gente faz as publicações dos podcasts da casa e de todos os posts do B9. Para eu poder entrar no sistema, eu logo e aí automaticamente um cookie é jogado na minha máquina. E tá tudo bem. E esse cookie, se eu não fizer nenhum esforço, tá lá nas regras de uso, se eu me logar no WordPress, é um cookie que tem duração de 1 ano. Então, se eu não fizer nenhum esforço de limpá-lo, tipo, o WordPress vai ficar logado no meu navegador e tudo bem. E aquele cookie vai estar lá, e, enfim, né, com alguns outros dados sobre a minha navegação. E precisa dele, beleza. Para você, a cada site que você... Porque não é assim, imagina, a cada link que você clicasse dentro do WordPress, você precisa logar de novo, pois sabe? Não ia dar certo, né? Então, é basicamente para isso que ele serve. Esse não vai acabar, não é isso que está sendo... Não é isso que está morrendo, né? O que está morrendo são justamente os cookies... third party, né? Ou cookies de terceiros, que é justamente o tipo de cookie que outros sites, que não aquele que você está acessando, estão tacando na sua máquina. Sim. Então, ao entrar no B9, o B9 tem propaganda. Então, sim, você vai ter alguns serviços jogando, né? Cookies. Hoje em dia, basicamente, você acessa pelo Chrome, né? Outros navegadores já começaram a tirar. Tem aquele negócio a cookies de terceiros. Que começou a fazer. O Safari tem esse negócio de você bloquear, né? E no iPhone tem aquele aviso que a primeira vez que ele apareceu foi até uma surpresa, assim, que se você quer permitir que a empresa te rastreie. Quando você diz não para isso, basicamente você tá não permitindo que ela jogue um cookie no seu celular para ela saber quem você é, né? Mais ou menos. Mas tem diferenças técnicas em algumas coisas. Mas eu só tô tentando dar um resumo histórico da coisa. Até poucos anos atrás, a internet funcionava assim. Você não tinha escolha. Era uma escolha, enfim, de quem administrava o site. Você navegava pela internet e um monte de outros serviços te rastreava e era assim que a banda tocava. E isso, a gente pode falar que ninguém tava meio nem aí, né? Assim, acho que a tecnologia ela foi evoluindo mais do que as pessoas e... Eu acho que existia menos entendimento. Do tamanho do estrago, assim, né? Antes, né? Talvez não houvesse mesmo... Talvez... Acho que a palavra seria, não é nem preocupação, porque não havia conhecimento sobre o assunto, né? Acho que essa temática ficou mais popular, mais evidente, o que estão fazendo com os nossos dados, com as nossas coisas, a partir aí de 2016, né? Tudo que aconteceu com as Big Techs a partir daí, né? Cambridge Analytica e a partir daí, né, a caixa de Pandora foi aberta, né? Então... por tudo isso, né, hoje existe sim uma legítima preocupação, né, das pessoas e basicamente existem leis. O que a gente está falando aqui é de um pacote de leis que sim, se o usuário não der a expressa autorização para que você fique
jogando tralha no computador dele, né? No caso, assim, essa parte de terceiros, ou, né, seria, né, a pergunta geralmente é: posso compartilhar alguns dos seus dados com parceiros comerciais? E a pessoa fala, não, sabe, não vai compartilhar, né? Então, é daí que nasce essa questão, né, de o que fazer com os cookies. Então, na verdade, assim, essa conversa está até já atrasada, porque outras ferramentas que já foram criadas para ajudar o usuário a se livrar disso, assim, a não permitir que cookies de terceiros, né, sejam instalados na sua máquina. Não, e esse próprio aviso, né, que era uma coisa que não existia, né, aquilo que você falou, na época que isso começou, era simplesmente jogado no seu computador e acabou. Depois de um tempo, isso foi evoluindo a ponto de, nossa, você precisa começar, você é um site e tal, você precisa começar a avisar os usuários de que você tá fazendo esse uso. Depois tem que pedir permissão, né? A pessoa tem que dizer que ela aceita, e se ela não aceitar, ela não consegue acessar o site, né? Então você vai indo ponto a ponto. Tem até, eu vi outro dia alguém dizendo, não tô nem aí, eu quero aceitar todos os cookies. Tem até um plugin que você instala no Chrome que ele automaticamente... Foi você que tweetou no Twitter, não, né? Alguém, uma pessoa da internet. Alguém, eu quero ser rastreado. Eu aqui, ó, me rastreia, né? Rastrei. Não, mas que virou assim, ficou chato, né? Porque você entra em qualquer tipo de site hoje, você não consegue acessar o conteúdo. Você tem que ir lá, tem um monte de coisa. Você tem que dar a clicar. E tem lugares que é pior, tá? Se vocês fizerem o experimento de acessar a internet, por exemplo, na Europa, cara, você tem que apertar muitos botões antes de ver o site. Geralmente é um pouco mais... Aqui no Brasil rolou um aceito tudo. Isso, aceitar, né? Tudo ou rejeitar, né? E aí você tem um que Lá tem configurações, assim, você pode fazer uma coisa equilibrada. Tem todo um lance, assim, do que você precisa aceitar ou não. Ô, Iago, você se importa com isso? Você aceita todos os Então, cookies eu ia interromper pra fazer essa pergunta. Tá tudo bem eu deixar meus dados à disposição do capital financeiro? Porque, assim, porque a minha questão tudo certo. Se começar a dar muito trabalho, vai configurar um site antes de acessar, eu não vou acessar. Eu vou deixar a internet pra trás, assim. Mas é muito... É importante também dizer que essa mudança agora, ela também não é uma mudança tão proativa quanto parece, né? Porque tem muito a ver com a aprovação da LGPD em 2019. Aliás, da LGPD GDPR também na Europa. Da lei da Europa, qual que é a sigla que eu não lembro? Eu só falo GDPR. Isso, essa aí. E aí... GDPR. E que aí, a partir dessa legislação, gerou-se uma onda de legislações ao redor do mundo, porque assim, basicamente, se o seu site precisa se adequar na Europa, esse site é acessado pelo resto do mundo, ele precisa se adequar pro resto do mundo. Então a gente corre atrás de legislações. Aqui a gente tem a LGPD, que é a nossa versão, que, pelo que dizem até agora os analistas, é uma versão muito boa. Mas existe um movimento de... Bom, a galera tá começando a dar os primeiros passos em legislar sobre isso, sobre privacidade, sobre uso de rede, de uma forma um pouquinho mais madura, porque não vai parar nessa legislação, obviamente. A gente viu nesses últimos anos o que foram as Big Techs sofrendo não, né? No tadinho deles, né? Mas o que as Big Techs passaram no Congresso americano, com várias sessões. Braincast 600. CNPJ sofre? É difícil ser vendedor nos Estados Unidos, mas sentir o cheiro de sangue na água, com certeza não vamos parar por aí. E não se sabe ainda onde isso vai parar, né? Onde essa regulação toda vai parar. Então existe um passinho do Google falar, gente, ó, eu tô botando uma cartinha a mais na mesa, vou dar um passo além do que vocês me pediram pra ver se fica bacana pra vocês aí e se vocês saem um pouquinho do meu pé. Mas assim... É complicado, Mas assim, complicado, eu fiz essa pergunta, mas essa pergunta ela devolvo pra vocês, assim, porque claramente tem problema compartilhar seus dados desabridamente com todas as empresas do mundo, porque se existe um movimento tão forte contra esse compartilhamento irresponsável, é porque foi abusado do brinquedo muito radicalmente, de maneiras muito inimagináveis. A gente não tem dimensão exata do tamanho desse abuso. A gente, assim, não sei, Yasuda, você consegue dizer a margem de certeza que você tem
do quanto eles sabem dos dados das pessoas. Mas existe uma zona cinzenta ali que eles podem rastreando muito mais. Sim. Naquela época que a gente começou a passar... Você ficaria surpreso. Eu prefiro nem saber, eu acho. Que a gente colocava a fita tape na webcam, porque o Mark Zuckerberg podia estar nos olhando pelados. Ele mesmo colocava, hein? Ele mesmo colocava. Precisamente. Ele não queria nem se ver pelado. Então, existe um problema muito grave, assim, desse abuso, que a gente não tem a dimensão, a gente não tem a receita da Coca-Cola. E aí, por conta disso, por conta de que a gente, para usar a internet de uma forma confortável, a gente precisa estar confiando nos sites que a gente está acessando e compartilhando as coisas com um pouquinho mais de responsabilidade e tal, tem feito esse arranjo que gera um pouco mais de trabalho para nós, né? Os sites não vão lembrar a cor preferida que a gente gosta para ter o anúncio do teste AB. Não, isso vai continuar. Isso não first acaba. party, beleza. Isso é first party. Isso me preocupava, a questão estética. Não, isso tá tudo bem. Agora é muito engraçado quanto pensando um pouco para marketing, que a gente vai lá para frente, é muito engraçado o quanto o marketing, ele parte de um pressuposto, e já é assim desde sempre, mas no século XXI isso se intensificou muito, parte de um pressuposto de que eu preciso rastrear uma pessoa para eu saber como fazer propaganda para ela, para eu saber como fazer marketing para ela. Assim, não tô dizendo que esse pressuposto é errado, até porque tem funcionado, mas é meio estranho como a gente precisa, nós enquanto profissionais de marketing, muito saber mais do que nos convém para conseguir fazer o nosso trabalho, né? Tipo, é uma questão de ponto de partida. Exato, antes do Yasuda falar sobre isso, tem um lance, né, que virou meio que um padrão. Eu preciso coletar dados, né, eu preciso fazer o data lake, eu preciso fazer tudo. Então, as marcas começam... Já tem termos mais novos que lake, tem warehouse, já tem... Ixi, pois é, e aí... tá só crescendo esse negócio de dado. Tenho que coletar por coletar, mas você vai fazer o quê, né? Qual que é o seu objetivo? Isso deixa de ser Ninguém sabe mais pra que tá usando esses dados, só sabe como tem o jeito. Sabe. Começa a fazer. Sabe. Fala aí. Sabe. E acho que esse é o principal ponto, sabe? Coletar dado e vamos dizer assim, essa modalidade de publicidade que foi inaugurada com a internet, que é a publicidade direcionada, muito eficaz, que sabe realmente, conhece para quem ela está entregando, quais são os interesses, etc., né? Realmente a gente está falando de um refinamento que é dos últimos anos, assim. Não era assim. Mas o costume de tentar rastrear o máximo dos usuários não é de hoje, assim. Eu ouvi... Cara, sabe, a primeira vez que eu fui confrontado com essa ideia de que mídia digital era isso aí, beleza, era assim que a banda tocava, eu era estudante de propaganda, o ano era 2003, sabe, numa semana de publicidade da faculdade, o cara de mídia digital veio e disse isso. Eu falei, cara, mas tem problemas éticos aí, tem problemas aí, né? Mas não, cara, 2003 até 2019, olha, né, quanto tempo passou, né? E quanta coisa evoluiu, quanta coisa escalou, né, desde então. E tem uma coisa que vocês apontam, que assim, muitas coisas foram criadas para que esse modelo da publicidade direcionada funcionasse cada vez mais. Então isso pressupunha eu colher cada vez mais dados sobre o usuário para melhor entender quais eram os interesses, como ele se comportava, e inclusive através de modelos preditivos começar a prever comportamentos a partir de algumas ações trigger, né? Então é aquela famosa história do como é que eu sei que a pessoa tá para, sei lá, se divorciar, como é que eu sei que a pessoa tá para que a pessoa tá tendo um caso, sem a pessoa me dizer que ela tá tendo um caso, por exemplo, né? E aí você consegue identificar certos padrões de comportamento ali e direcionar, mas não sabe, né, que você tá grávido e começa a oferecer fraldas. Isso, aquela história, essa é uma história famosa, né? Ficou bem famosa lá da Target, né? Que descobriu antes da família lá que a menina tava grávida, pelo tipo de coisa que ela tava procurando na loja. E aí, né, por tudo isso, né, eu tenho que dizer que o fim dos cookies não inaugura uma nova era na publicidade. O paradigma tá aí, é continuar coletando dados, continuar aprendendo, continuar
de uma outra maneira, rastreando costumes de uso dos usuários. Perfeito. Na verdade, isso não vai tá fazer mudando. com que isso evolua, né? Porque... Já tem formas de fazer sem cookies de terceiros. Isso é importante dizer. Então, quando vem uma empresa do tamanho do Google, junto com todas as outras empresas, né, de plataformas de publicidade digital, dizer a gente já está pensando juntos aqui num consórcio, né, no que vai substituir o third-party cookies, é também uma baita de uma cortina de fumaça, uma coisa de olha como a gente está se movendo a favor da privacidade, porque a gente ouviu vocês, tal, sem dizer todo o resto de traquitanas que existe, assim. E tem um monte. Tem essa iniciativa do identificador unificado, né? Que é um jeito evoluído de você conseguir pegar dados das pessoas, só que, na verdade, acho que o consentimento precisa ser maior dos usuários e isso não deve acontecer, né? Quando você pergunta diretamente para as pessoas se ela quer compartilhar aqueles dados de forma, né? Preencha aqui esse cadastro, é muito mais difícil você conseguir com que ela tome essa iniciativa, né? De fazer com que ela... Porque, afinal, que retorno você está dando para ela, né? Eu acho que é claro para um usuário que permite o uso de cookies, que ele, não vou precisar ficar logando, as minhas configurações, minhas preferências vão estar aqui. Mas quando você fala, os seus dados vão ser utilizados pelo mercado publicitário para te vender produtos, eu acho que a maioria das pessoas vai dizer não, né? Então, essa iniciativa... Depende. Isso é o famoso depende. Você nunca foi impactado por estratégias de cashback? Você nunca foi impactado por estratégias de descontos, descontos para entes cadastrados? Isso. Clube de vantagens? Total. CPF na farmácia CPF na farmácia, que inclusive teve um escândalo recente, né? Aqui no Brasil, sobre esse assunto. Mas aí a gente vai entrar no problema que o Merigo trouxe lá no começo, que é como é que ficam os pequenos nessa, né? A chance de uma pequena empresa conseguir oferecer um grande benefício para conseguir coletar dados e tal, e as pequenas empresas têm se beneficiado muito com a hipersegmentação. Hipersegmentação ao invés de eu só ir lá e colocar mulheres de 35 a 42 anos, eu vou lá na plataforma e coloco, eu quero mulheres que moram na Moca e tenham uma casa própria, sabe? Eu consigo fazer uma coisa bem mais assertiva, meu investimento é mais valorizado. Mas essa segmentação vai continuar existindo, Iago. Você vai continuar conseguindo fazer isso. Porque você está cadastrado na plataforma, né? Mas eu preciso... Porque você como... Porque assim, vamos por partes aqui. Você como anunciante, então você entra numa plataforma como o Google, como o Facebook, e você é pequeno, né? Você não tem muitos dados das pessoas que você quer atingir, o Google tem todos esses dados. Então você vira para o Google e fala: Google, eu gostaria de atingir pessoas que estão a 1 quilômetro da minha loja, por exemplo, que gostem disso e daquilo. Você recebeu do Google uma lista dessas pessoas? Não. Então, tá tudo bem. Mas o Google não vai ter uma diminuição de alcance de conseguir esses dados? Ou você acha que não? Você acha que uma coisa não vai impactar na outra? Não, porque ele continua tendo muitos serviços de first party para colher esses dados. Entendi. Tipo, 90% dos celulares do muro são Android. Adivinha o que acontece nesses celulares Android? Sim. Ele está toda hora pedindo nossos dados e nós estamos dando. Inclusive, dizendo para ele para onde vamos e onde estamos e que hora vamos no banheiro. Tá. E é uma discussão válida, porque, por exemplo, a gente está aqui discutindo third-party cookies, que é um negócio específico para quando você acessa sites no navegador. E a gente não tá nem falando de como é que funciona a Tractana Mobile, tá? Sim, então a gente não tá na camada muito mais evoluída da treta, né? Tipo, muito mais evoluída. A gente tá muito na superfície. Sim. Então não é nem não é nem que vai transformar a publicidade, nem que é uma crise na publicidade, né? Na verdade, assim. Exato. Tipo... Essa é uma discussão, a gente tá aqui numa discussão de... que obviamente vai ter impactos, tá? Mas quem tá muito preocupado... Eu não diria que é o pequeno negócio que estaria mais preocupado com isso. Eu estaria muito preocupado com tudo, e foi a grita que rolou no ano de 2021, a gente pode resgatar essa história, tem o Mopoca sobre isso.
E para quem também tiver muita curiosidade das questões de impactos, aquela coisa que o Iago comentou agora há pouco, o que poderiam fazer com os meus dados, a gente também gravou um Braincast quando da aprovação da LGPD. Então também vale a pena você, ouvinte, nesse momento, resgatar esses dois assuntos. Foi bem no dia, porque eu tive que refazer uma introdução aí, correndo, porque aprovaram a lei enquanto a gente gravava. Isso. Então, 2021 tem esse Mupoca que é tudo vai mudar na publicidade digital. E a resposta era não. e a gente comentava sobre o que o Google estava fazendo naquele momento. Mudou um pouco as ferramentas que ele colocou, no fim das contas, no ar. E esse Braincast sobre a LGPD. Sugiro que você acesse também para complementar esse papo que a gente está tendo nesse momento. Mas voltando, né, ao assunto que estávamos aqui, estou tentando lembrar onde eu estava. A gente tá falando de como no celular a gente tá preocupado com cookies, né? Mas que isso é uma coisa completamente... Mas é importante. Eu lembrei o que eu ia falar. Qual é o tipo de empresa que deveria estar mais preocupada, e foi a Grita mesmo? São aquelas empresas que fazem administração de publicidade e tal, e não são o Google. E não... Essas se preocuparam, assim. Porque a primeira ideia do Google, quando eles vieram falando, beleza, o Chrome vai acabar com o suporte a cookies de terceiros e nós vamos colocar um negócio no lugar aqui, cara, era uma bomba. Assim, o Google viraria pedágio obrigatório para toda e qualquer publicidade digital, sendo que eles já têm uma grande fatia desse mercado. Exato. Mas eles aí iriam pegar mais ainda, sabe? Tipo, seria obrigado a trabalhar com eles de qualquer maneira. Para basicamente ia ser complicado, né? Mas a ideia foi tão bombardeada na época por todos os players que eles desencanaram e partiram para uma outra coisa. Que foi essa que eles colocaram no ar, né? Que junto com o Privacy Sandbox, que já está rodando nos Chromes, eles colocaram um negócio chamado Topics API. Por favor, explica o que é isso para nossa audiência, essas alternativas aí. Cara, basicamente assim, o seu navegador colhe muitos dados, ele conhece muito sobre você por conta do teu histórico, né, de navegação, os cookies, o first party cookies que são armazenados, aquela coisa toda, e por mais que existam mecanismos de segurança, como isolar os cookies, né, de navegação de diferentes sites, então um site não tem autorização para ver cookies dos outros, coisas assim, mas tem muita informação rodando ali no navegador, e esse navegador é fabricado pela empresa que também ganha muito dinheiro veiculando publicidade na internet. Por acaso. Então, por acaso, né? Então, assim, a ideia por trás dessa implementação é que, sabendo de tudo isso, então sabendo como é que você navega pelas interwebs pelo navegador, então a gente só tá falando de navegador aqui, ele vai classificar o seu navegador como em alguns tópicos de interesses. Esses tópicos de interesses são 300 tópicos que eles, inclusive, abriram. Vão ser esses. Eu não vou clusterizar mais que isso. Eu não vou criar microtópicos onde basicamente só vai ter 3 usuários. Ou seja, vai ser muito fácil identificar quem são essas pessoas. Então, assim, todos os usuários da internet vão ganhar... Que é uma coisa que eu acho bem interessante também, né? Tipo, cara, é essa lista aqui... A gente vai jogar todo mundo com a mesma bola, tipo, que é uma coisa que não rola hoje. Hoje, então, não é segmentação bem, rola, não é bem assim, né? Solta. O que eles vão falar? Assim, eu vou jogar... Então, sei lá, Iago, pelo tipo de navegação que você tem, e essa classificação muda a cada 3 semanas, tá? Então, assim, cada 3 semanas ele faz uma nova avaliação da sua navegação e te joga em outros tópicos. Então, pode ser que você tenha tido uma semana aí de, sei lá, vamos supor aqui, uma fervorosa febre de consumo de Lady Gaga, mas dali a um mês você tá mais preocupado com as questões ambientais, então provavelmente seus tópicos vão mudar um pouquinho. Mas basicamente é isso. Então ele vai sempre te classificar com 3 tópicos. Então ele vai colocar, Merigo é um cara que não, desculpa, quais que são? Cultura, inovação... Corintiano, cultura digital, maloqueiro inovação, negócio... Cultura digital, inovação, corintianismo, isso. Eu queria corintiano, maloqueiro e sofredor. Não pode? Isso. Merigo. Aí, no meu caso, sei lá, gastronomia,
internet e... Videocassete, sei lá. uns carros loucos. E música... Carro música rebaixado. Karaokês. É isso. E a ideia é essa, todos os usuários vão ganhar essa classificação. Selinhos. Quando você entrar... quando você entrar num determinado site, é essa informação que vai Ele ser vai utilizada. ter. Ó, eu tenho aqui um... Porque, né, aí voltando... Propaganda digital funciona por leilão, né? Então, quando eu entro no site, aí é como se houvesse um... Agora eu tenho aqui um usuário que ele gosta de karaokê, ele gosta de Corinthians, ele é corintiano, quem dá mais, quem dá um lance, você quer apresentar alguma coisa, ele é gordinho, gosta de comer, esse safado. Então é mais ou menos isso, rola um leilão. Foi bom, hein? Foi bom, Quem dá foi mais, bom, quem dá Iago, mais, vai. quem dá Não, mais. e é literalmente isso Quem dá mais, mesmo. quem dá mais. É assim que acontece. Acontece em nanosegundos, mas é assim que acontece. Então, quem der o maior preço para mostrar a propaganda para um determinado perfil é quem vai mostrar a propaganda quando eu entrar no site. Então é basicamente isso. Então ele vai jogar essas informações. Olha, eu tenho aqui uma pessoa que é 3 tópicos, tal. Tipo, quem vai mostrar a propaganda. É basicamente isso. Tô simplificando muito, tá? A explicação aqui tecnicamente é um pouco mais rebuscado que isso. Mas é só para nosso entendimento geral. E aí o Google tá te falando, olha, né, pro anunciante ele não vai saber quem é a pessoa, não vai rastrear aquela coisa toda. Consertou o lance lá que eles tinham da ideia anterior deles, que era criar clusters infinitos com IDs. Então, basicamente, você ia conseguir continuar conseguindo identificar os usuários, etc. Mas, como eu falei, isso resolve uma parte da questão né, que é cookies de terceiros, e existem tantas outras aí que já existem hoje em dia para saber mais sobre você. E tem justamente esse ponto que você falou das empresas se mexerem e passarem a elas próprias serem donas dos dados, né? Então... Que é a grande tendência. A gente foi colher uma série de materiais, então vamos dizer, o que o mercado está falando, né? O mercado está falando, empresa, se prepara, colhe você seus dados. Né? Então você vai Plante ter... para amanhã colher, então, é isso que eles estão falando. Isso, então pede CPF na farmácia, pede CPF no supermercado, pede CPF, né, até para, enfim... Você não consegue fazer uma compra numa loja sem que a pessoa te pergunte um monte de... CPF. Exatamente. Só já vai perguntando teu CPF. Isso. Mas assim, CPF é um número, tá? Poderia ser o seu celular, poderia ser, Claro. sabe, alguma coisa fácil de ter, que é única, sabe? O CPF aqui no Brasil colou, lá nos Estados Unidos é basicamente celular. Porque lá é feio pedir o Social Security, né? O Sim. Social Number. E aqui é feio pedir o celular, Mas é viu, isso. gente? Não façam isso com as pessoas na rua, que, poxa, falta de educação. Mas é isso, assim, poderia ser, Então- é alguma coisa bem única, que basicamente, a partir do momento que você começa a preencher cadastros aí pela internet, você vai largando dados aí em tudo que é canto. Você tinha, né, o grande comércio de dados era você podia administrar alguns seus e podia comprar dados dos outros e podia fazer um grande tratamento para ter cada vez mais conhecimento a respeito Sim. dos usuários. A LGPD ataca justamente esse comércio, né? Essa coisa de pegar dados dos outros, tal. E Então, vender. legalmente, isso não tá... Só se, vamos dizer assim, tem que ter um senhor opt-in. Sim, eis um banco de dados de usuários que deram... Que falaram, pode fazer o que quiser com os meus dados. Aí, isso aí vai Ou que não continuar leram, também. né? Ou que não leram e Ou que não... simplesmente mas... aceitaram. Bom, é isso. Aceitou, clicou no verdinho, tudo mais, tá tudo certo, entendeu? Todo mundo pode fazer. Então, essa coisa vai continuar por um tempo, né? Uma das traquitanas que vão tirar das questões, né, é justamente parte das coisas que ajudam a identificar, né, quem é aquele ser humano, né? Quem é a Mas pessoa. existem outras. E esse é o ponto. Existem outras. Existem Como outras quais? coisas. Existem formas de fazer isso sem cookie nenhum. Existem formas muito Então, se você é eficazes de um identificar empresário muito uma ruim, pessoa sem cookies. preste atenção nesse programa que agora a gente vai ensinar a você o truque pra você dar o truque nos seus clientes. Vai lá, Yasuda.
Quantas maldades. Como assim? Não, se entendi existe outras nada. formas, você vai ensinar as formas agora. Não, existe. Uma que a gente já falou também em programas passados, quando eventualmente esse tema surgiu, mas que é uma forma bastante eficaz de dizer quem é aquele ser humano, assim. É o que a gente chama de browser fingerprinting. Cara, quanto mais única é as configurações do teu navegador, que são informações que qualquer site meio que pode obter, tipo, como first party, não tem nada de third party cookie aqui, mas eu sei que você é você. Então, basicamente, cada vez que você pingar como visitante, novamente, não tô falando em jogar um cookie na tua máquina. Tipo, entrei num site que tá lá forrado de propagandas, então você tá tecnicamente acessando 20, 30 sites diferentes quando você entra num determinado site. E aí, é aquele navegador com aquelas 13 extensões instaladas, com aquelas configurações de privacidade marcadas, aquele iPhoneinho novo que marcou a opção não me rastreie. E aí eu tenho como saber quem é você. Já tem muitos dados por aí. Mas pra gente fazer um recap aqui, para as empresas, para as marcas anunciantes e agências, isso é só como diria, um inconveniente. No fim das contas, não vai mudar muita coisa, porque você tem outras maneiras. Alguma coisa. Tem outras maneiras. Muda tecnicamente o que você vai precisar fazer, muda o nível de autorizações que você vai precisar pedir. Talvez você tenha que justamente associar determinadas coletas de dados a promoções, sabe? Você vai ter que oferecer mais benefícios. Vai ter que oferecer mais. Isso. E não vai resolver o problema muito da sujeira de dados que a gente sempre gerou no mercado, né? Que é todo mundo ficar pedindo CPF adoidado e enfiar o CPF no rego depois, né? Isso não passa. Mas muda também, por exemplo, como é que eu vou... o tipo de coisa, o tipo de engenhosidade que eu teria para justamente obter dados de uma outra empresa que seriam muito importantes para mim. Né? Tipo, fazer esse cruzamento, porque isso é o costume do mercado, assim, eu vou tratando os dados para ir tendo um mapeamento cada vez. Mas nada me impede de ligar lá no B9, ligar pro Merigo, inclusive empresas façam isso e falar: ô Merigo, faz você aí o cadastro da galera e depois passar para mim. Não, na verdade você impede, né? A LGPD não deixa, por lei não pode. O B9 é super ético, jamais faria isso com os dados da nossa audiência. Mas ligue pro Merigo ainda assim, ele é legal. Pela LGPD não poderia ser desse jeito que você descreveu, mas poderia ser uma outra maneira. Por exemplo, aqui é um exemplo mesmo, hipotético. A gente lança uma plataforma nova qualquer que a gente vai receber cadastros e as pessoas vão ter ali uma questão, sei lá, eles vão fazer... Vamos supor, a gente vai criar a nossa plataforma para branquesteria gourmet. Supondo que seja assim. Então, as pessoas vão lá, vão dar opt-in, vão entrar naquele sisteminha. Só que eu fiz uma parceria com uma plataforma de tecnologia para rodar ela. Então, tipo, não tem como existir sem aquela plataforma. Ela tá rodando, sei lá, que fosse com o WhatsApp mesmo, que fosse com o Telegram, né, que é onde o grupo tá lá. Mas tem uma parceria firmada ali, olha. Né, a branquesteria Powered by, né, a ferramenta que a gente vai utilizar. Então, nós somos parceiros técnicos. Então, assim, seus dados, obrigatoriamente, vai estar lá nos termos de uso, são compartilhados entre nós. Né? Então, essa é uma forma de você ter... Então, você vai ter me parece que vão haver umas traquitanas dessas, assim, umas coisas muito loucas. Olha, tem um grande consórcio, um pool de 30 empresas lançando o serviço tal. E aí, os dados compartilhados entre as 30. Então, enfim, é isso que eu falei. É um inconveniente, mas que as empresas têm tecnologias e têm jeitos de fazer para conseguir ainda ter essa hipersegmentação, né, que o Iago falou. Mas a gente não pode encerrar esse programa sem falar do ponto de vista do usuário, né? Da pessoa comum que, na verdade, nem queria estar recebendo propaganda,
né? O que muda para ela? Vai ser um benefício de verdade ou a gente vai ter que cada vez mais tendo que passar, assim como que eu falei, né? As leis vieram e o que passou a acontecer é um estorvo para o usuário que está na internet. Tudo bem, você tem a opção de negar, mas se eu quero acessar um site, por exemplo, para ler uma notícia, eu sou obrigado a clicar em aceitar tudo, senão eu não tenho acesso àquela informação. Você pode... Não, na verdade, você pode dar um passo ainda mais longo, que é entrar nas configurações, aceitar uma parte, uma coisa assim, Sim. E configurar aceitar só o obrigatório. Ah, sim. Isso existe. Sim. Que o obrigatório é o... os cookies de... os isso, primeiros... básico. First part, o básico. Entendi. O que precisa pro site rodar. Então, quando você, amiguinho, amiguinha que está navegando... que é isso, de novo, é um estorvo para a pessoa, mas em vez de clicar lá naquele botãozinho gigante aceitar tudo... vai a fundo e procura a opção de configurações, né? Configurar minhas escolhas. É sempre uma coisa, manage my choices em inglês. Exatamente. Que aí você deixa clicado só no indispensável para poder acessar esse conteúdo. Porque aí, ele mesmo já mostra, o indispensável tá aqui, ele diz o que é. E aí tem, ferramentas de propaganda, ferramentas de não sei o que lá, você pode desmarcar todas. E aí... poderia. Mas isso ainda é chato. Meu ponto é assim, pro usuário, grosso modo, não muda nada. Você vai continuar recebendo propaganda, a não ser que você tome outras medidas para não receber. Claro. Quer viver numa caverna. Eu não vou nem entrar nesse mérito. O Yasuda tem vários métodos. Não vou nem entrar nesse mérito. O papo não é esse hoje. O papo é a gente tá discutindo aqui. Mas que muda. se você tem interesse, tem o Braincast lá, Detox Gafa, como viver sem todas as empresas que a gente não vai nomear, porque a gente gosta delas. Tem o Mupoca também, que foi 2 horas de eu descrevendo os experimentos que eu fiz. Como parar então de usar. Tem tudo isso lá. Mas assim, acho que a parte importante é não muda muita coisa pro usuário. Acho que esse é o ponto. Não muda muita coisa para o usuário. O usuário vai continuar tendo a experiência de ser rastreado e ver propaganda para dedéu por aí. Isso não muda, né? E a parte importante é isso que tem que ficar, assim. Esse discurso, esse verniz de que, nossa, agora estão muito preocupados com a minha privacidade, é uma balela. Estão lustrando o vidro, né? Assim, não é pra gente ficar achando que vão fazer uma grande propaganda de nossa, olha só, caramba. Não tem vários conceitos, tipo pink washing, green washing. Sim. Esse é o privacy washing, entendeu? Pega no verde. Agora, é isso. Agora, sei que a gente tá encerrando já, mas assim, é bem engraçado, né, a gente pensar que é um negócio que é minúsculo para as grandes empresas, não afeta tanto a vida das outras empresas, e mesmo assim tá sendo postergado, né? Tá sendo tão protelado e tá sendo tratado como uma grande questão, assim, de terapia dessas pessoas. Tipo, eu sei que não é só virar uma chave, mas assim, por que não se vira essa chave, né? Tipo, tem alguma coisa tá prendendo essa roda de girar. Em 2020 era a pandemia, desculpa, né? Que a desculpa era desculpa pra tudo. Agora fica meio besta, né? Tipo, a gente postergou porque a gente, sei lá, não estamos sentindo bem. Porque você... mas é que você tá falando da plataforma líder do mercado. E quando eu falo líder aqui, não é só as pessoas que usam deliberadamente Google Chrome, o navegador de computador. São as pessoas que usam Android, por exemplo, e que não apenas tem o Chrome já como seu navegador default, mas não é nem isso, você pode até instalar outro se você quiser. Mas existe um motor do Chrome, né, que basicamente abre versões webs em qualquer aplicativo que você abrir dentro do seu celular. Então sim, a gente está falando de uma coisa que não é exatamente apenas navegação no computador. Ela tem uma interferência grande aqui, né? Mas, né, como falo assim, cara, assim, já tem outras coisas que existem, né? Então, assim, para essa discussão, quando essa discussão foi colocada na mesa, olha, chegou a hora, vamos nos livrar dos cookies, outras coisas já existiam, gente. Sim, lógico, ninguém ia fazer isso. E aí o lance todo foi o mercado pedindo um tempo para todo mundo se adaptar, sabe? Para todos os outros players existentes aí no complexo ecossistema de publicidade digital, todo mundo poder
chegar, né, estar aí com isso. E aquela coisa, esse, por exemplo, isso que o Google está propondo como solução para third-party cookies, não é a solução, por exemplo, que a Apple está colocando no Safari, não é a solução que o Firefox coloca nos navegadores deles. Então, assim, para uma parte do mercado, uma parte considerável do mercado vai ser assim, para outra parte vai ser de outras maneiras. Então, assim, e uma coisa é que, sei lá, sabe, só que todo mundo, invariavelmente, qualquer sistema operacional, qualquer navegador que você escolher, você recebe publicidade direcionada, né? Então, assim, é porque existem mesmo outras formas, né? Já tem, a Mozilla já está com suporte a bloqueio de cookies de terceiros há muito tempo, o Safari também. Então, mas, assim... E você continua recebendo propaganda exatamente. Direcionada. Continua sendo segmentado. Então, exatamente. Perfeito. Muito bem, vamos para a boa? Gostei. Queria fazer isso. Qual é a boa? Quer começar você, Iago? Podemos começar. Pra variar, eu trago um livro. Opa. Na Movimentando verdade, o mercado editorial brasileiro, né? Cara, eles devem muito a mim, assim. Se você é um mercado editorial, você devia começar a me agradecer, na moral. Porque, Concordo. Sinceramente, primeiro que eu vou começar... o Qual é o Boa de hoje vai me emocionar um pouquinho, tá? Vou ficar um pouquinho com ele lacrimejado, assim. Começa favor, primeiro fique que à vontade. um braincasteiro veio na minha DM, como eu falei, venham mesmo, eu tô adorando trocar dicas de leitura com vocês, tá sendo ótimo e tal. Mas ele veio na minha DM, me mandou uma mensagem, e aí uma conjunção de astros, talvez que eu esteja no meu inferno astral e esteja sofrendo muito, o mundo quis me recompensar, uma série de coisas acontecendo. Ele me mandou, e depois outros brainquesteiros me mandaram também. O que acontece é que esse brainquesteiro escreveu um livro, e aí ele me passou pra ler e tal. Então, primeiro eu queria agradecer e já recomendar aqui a Dios. Tá em espanhol mesmo, tem a exclamação do espanhol, que é exclamação, né? E a outra exclamaçãozinha do final. Exclamação. Adiós. É um livro curtinho, bem gostosinho, uma história de um romance que não pode acontecer por uma série de razões, tem tudo a ver com o nosso tempo ali. Puta, eu adorei ler Primeiro que é bom a gente ler uma coisa leve de vez em quando, né? Que a gente fica vendo Dostoiévski o dia inteiro e Globo News, a cabeça da gente fica um pouquinho tresvariada. Então é um romance um pouquinho mais leve pra gente ficar de boa. Então eu queria muito recomendar, tá em versão e-book, tem PDF também, tem umas ilustrações bem bacanas, porque o Gabriel Tadeu, que é o nosso penquesteiro também, é ilustrador. Então fica já essa grande dica aí pra vocês. Se não vão adquirir agora, sigam no Instagram, tem o Instagram do livro, que é @livroadios, sem acento, né? Livro Adios. Então queria deixar esse agradecimento super e essa dica de leitura, e feliz demais. Se você aí que tá ouvindo fez um livro, me manda. Primeiro, eu adoro ler todos os livros do mundo, e segundo, que eu vou adorar ler o livro de uma pessoa que me ouve falar um monte de abobrinha, né? Porque alguma coisa tem na sua cabeça aí. Mas fica a indicação. E aí eu queria indicar também uma leitura que eu tô há tempos já pra fazer, e não tava fazendo porque é um calhamaço, é um livro de 600 e tantas páginas, mas que eu precisava encarar em algum momento, que é o livro O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Apesar do nome, ele ficou conhecidinho aí uma época, não sei quando foi o hype dele, chegou pra mim bem depois. Mas apesar do nome não é um livro de ficção, é um livro que ele faz, o subtítulo dele é Uma Anatomia da Depressão. Eu conheci o Solomon através da Juva Lauer, na verdade, porque ela indicou Longe da Árvore, que ele fez um livro sobre crianças com deficiências e como pais lidam com isso e tal. Super enorme também, um calhamaço. Elas entrevistaram ele, né? Teve todo um especial. E o cara realmente virou queridinho da academia? Virou, mas é porque ele é bom mesmo. Que essa o Merigo fez uma cara de interrogação. Merigo, essa é uma referência da internet, daquela menina que faz as críticas de vídeo, lembra? Como é que chama o nome dela? Queridinho da academia é a Isabela Boscov. Grande, beijo pra ela também. Ela. Muito bem. E aí, nesse livro, ele discorre sobre a depressão, só que não só numa chave de, putz, depressão, as pessoas vão lá e ficam tristes, aí tomam um remedinho, elas ficam menos tristinhas. Ele vai pra um outro lado, que é de realmente dissecar esse problema que é a depressão. Então ele mostra
tudo que a gente sabe, que é muito pouco, muito do que a gente não sabe. Ele fala bastante de sintomas, mas também por que eles acontecem, de onde eles vêm, o que desperta isso, ou o que não desperta, o que não tá no nosso controle de colocar e tal. Sendo uma pessoa que tem enfrentado isso e tem enfrentado tratamentos e tem lidado, tem pagado o preço da depressão, que é muito alto para várias pessoas, eu me senti pela primeira vez seguro quanto à doença. Me senti pela primeira vez mapeado, putz, é isso aqui que eu estou enfrentando, é isso aqui que pode acontecer, são os efeitos, é isso que eu posso fazer e tal. Não é um manual, não é uma autoajuda, mas, não sei, sendo eu uma pessoa gostando de ler, me deixou muito seguro, assim. Então eu indico muito esse livro. Como eu falei, ele é um livro enorme, ele é imenso mesmo, tem 500 e poucas páginas. Não tô falando isso pra vocês se desanimarem, porque é uma leitura bem gostosa. Ele é jornalista, né? Ele não é um psiquiatra, um neurocientista, nada. Então ele vai navegando por várias áreas e tenta trazer uma escrita bacana. Mas ele também tem um TED de 2019 ou 2009? Porque o livro ele é um pouquinho antigo já, ele foi de 2009, né? Porque ele saiu antes que o Longe da Árvore, né? Se eu não me engano. Saiu antes. Mas aí depois ele fez uma nova edição e tal. Mas, peraí que eu vou confirmar agora. Isso. Não, 2013. Isso. Em 2013, o Solomon fez um TED chamado Depressão, o Segredo que Compartilhamos. Então ele encapsula em formato de TED, que é um formato que vocês, ouvintes do Braincast, adoram, que eu sei. Toda essa questão dessa própria batalha dele, as pessoas que ele entrevistou e os cientistas que ele ouviu de várias áreas para compor esse cenário do que é a depressão, assim. Como eu falei, é um livro mais antigo, ele saiu no ano 2000, a primeira edição dele, e aí ele foi reatualizado depois, tal. Ele é bem defasado, com algumas coisas que a gente não usa mais, terapias e tal, mas ele pinta bastante o quadro geral, que cara, quem passa por isso, passa por um problema que não se compreende na sociedade tão bem. Então, eu sei lá, me senti até um desbravador, assim, tipo, cara, a gente tá ensinando as pessoas como vão lidar com isso nos próximos anos. Então fica essa indicação aí, foi bem legal, assim, foi bem importante pra mim. E é isso, cara. Vamos ter as nossas depressões, mas ser felizes ao mesmo tempo, porque dá pra fazer as duas coisas. Muito bem, perfeito. A minha indicação é uma série documental da HBO, que são 3 episódios, que se chama Os Caras do Telemarketing. Já que a gente tá falando em uso de dados, né? Ela é dirigida pelo Adam Bala-Lugoff e pelo Sam Lippman-Stern. O Sam Lippman, ele é um cara que começou a trabalhar dentro de uma dessas empresas que terceirizam, né, serviços de telemarketing, e ele começou a documentar isso há 20 anos, né? E aí ele foi coletando esse material durante esse tempo para mostrar aquele ambiente caótico dessas empresas de telemarketing, cheia de bebidas e drogas e pessoas problemáticas, porque eles não tinham nenhum tipo de filtro para contratar as pessoas. Eles tudo que eu adoro. Qualquer um. Eles contratavam qualquer um e ele vai mostrando como que era aquele negócio, e aí até que ele vai descobrindo as práticas por trás dessa indústria, desde essa questão de como que eles manipulam e usam, né, as informações das pessoas para conseguir doações, até criar completamente instituições e ONGs, né? Eles trabalham principalmente com associações de policiais nos Estados Unidos, né? Então, eles inventam lá associação policial de não sei aonde, de Georgia, e ligam para as velhinhas pedindo, contribua aqui com $20 que você ganha um adesivo e vai ajudar a polícia do seu estado e não sei o quê. Então eles vão abordando todo esse sistema de corrupção dentro do telemarketing americano e até chegar a levar isso para o Senado para ser discutido, enfim. Ela tem alguns personagens bastante divertidos, né, e engraçados, que estão dentro, que trabalharam, né, no telemarketing e ajudam a fazer essa investigação, enfim, para ficar bastante... E como isso, né, já foi tentado, se tentou combater, né, e mudar a maneira como essas empresas funcionam, mas no fim das contas, elas sempre dão um jeito de continuar atuando de outras formas, né, com outras fachadas, enfim. Então é isso, Os Caras do Telemarketing está disponível na HBO Max. São 3 episódios. Finaliza aí, Luiz Assuda. Bom, eu vou falar de podcast. Boa. Chocante. Eu não vou fazer jabá. Não vai fazer jabá? Apesar de...
Não vou fazer faça jabá, apesar de... Mas eu faço. Ouçam o Alvissareiro. Discussões incríveis. Exato. Acabou de sair um episódio sobre fim do mundo, como se preparar pro fim do mundo, que tá acabando. Então façam isso agora. E ao contrário do Braincast, que só grandes nomes, né? Não, esse episódio com o Altair, meu Deus do céu, viu? O pessoal tá ficando apaixonado mesmo. Mas eu tenho que dizer que eu fui, durante esses últimos dias, Chico Felitizado. Ah, é? Olha só. Estou aqui ouvindo a Coach, virou minha novelinha. Coach da Wondery. E cara, e realmente eu estou embasbacado, porque, assim, esse podcast tem ação, viu? Meu Deus, a vida da mina, essa menina era a vida louca hardcore, assim, no nível, né? Se você tava em Nárnia, o Chico Felice foi quem fez a Mulher da Casa Abandonada e deu aquele frisson da Atena, no Luiz Bate lá. Então, ó, desse material que a gente tá falando, é sempre baixaria de altíssimo nível. Depois também fez o do Atelier. E aí, agora com a Coach. Só que, assim, eu, por exemplo, eu ouvi o Atelier e a minha opinião, muito sincera, eu achei Chico, legal. põe no mudo agora. Eu sei que você tá ouvindo, põe no mudo. Coloca no mudo. Mas eu confesso, assim, que é aquela coisa... Ele durou mais episódios do que precisava pra contar aquela história. Sim. Tá, beleza. Mas isso é só uma opinião pessoal, né? Acho o trabalho investigativo muito legal, tudo mais. Esse dessa menina, cara, tem episódio que é caótico. O penúltimo episódio foi assim, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Peraí, o quê? E aí, o episódio que saiu essa semana explicou mais um pouquinho mais pausadamente essas coisas. É muito doido, cara. Cada faceta dessa personagem aí, que é a ex-influencer, ex-coach, ex-bruxa, ex-modelo, ex-atriz, ex-namorada do Leonardo DiCaprio. É muito doida, cara. É muito louco, assim. Eu estou fascinado com essa história, assim. Eu falei... eu tenho... quase me arrependendo, assim, de ter... né, por chateação com o futuro das redes sociais, assim, ignorado solenemente o barulho que foi feito em relação a isso na internet uns meses atrás. Bacana que a gente tá só com dicas pra deixar a saúde pra lá de mental, né? Isso, exatamente. Não, mas é que esse assim, é muito fascinante, cara. É uma história realmente de, assim, um tipo de personagem, sabe aquela coisa do... É a versão brasileira daquela menina que dava golpe nos milionários em Manhattan, sabe, que virou série da Netflix. Essa menina tem que virar uma série da Netflix, cara. É muito bom, assim, o personagem é muito... assim, como que fala? Se não tivesse registrado isso, você falaria que alguém tá inventando, cara. Com certeza já estão de olho aí na propriedade intelectual. Não, pra transformar o dia que essa mina pisar, botar o pezinho fora da cadeia, os papéis estão assinados. Certeza. Certeza. É a Coach. A Coach. Nos melhores e piores players de podcast do mercado. Então é isso. Temos um programa? Não, é isso não. Tem Momento Faustão? Não temos um programa ainda, porque temos Momento Faustão. Ah, boa, Momento Faustão. As pessoas insistem em me encontrar na rua. Então ou você insiste em sair, né, Luiz Assuda? Eu insisto em sair, né? Tem isso. Então eu quero mandar aqui um abraço nesse momento, Faustão, para Pedro Dalbó, que eu encontrei no Consulado Gaúcho. O glorioso estabelecimento de comidas que você foi lá no Me Chamou. Eu tô muito bravo. Não te chamei. Juliana lançando no grupo, tava todo... Era o dia da Revolução Farroupilha, pô. Dia 20 de setembro, eu fui lá, e era aniversário da casa, então o lugar tava cheio. Aí fui lá, né, prestigiar este belo evento. Então, ó quanto tempo eu tô segurando este Momento Faustão, né? Então faz tudo isso aí, né, ali na saída, né, o Pedro me pediu o Momento Faustão. Também quero aproveitar aqui para mandar um abraço num momento muito peculiar, porque eu estava numa agência bancária. Olha e aí só. fui abordado milhões, pelo Marquinhos. Né? Você quem dera. Tava ali tentando me livrar de dívida. Quero mandar aqui um abraço pro Marquinhos do Circo no Beco, que é um evento, olha só, e aí já aproveita para também ser uma dica cultural aí. Acontece todas as segundas-feiras na cidade de São Paulo, um evento circense no Beco, na Vila Madalena, que não é o do Batman. Outro beco.
Também aproveito aqui um momento para mandar um abraço, momento Faustão, para Daniela Ruth, encontrada lá na Augusta também. Quero mandar um abraço pro Eber Capelari, que me reconheceu num restaurante japonês que eu gosto muito de ir, e geralmente eu vou nele com os meus pais. E foi a primeira vez que eu estava com os meus pais quando isso aconteceu. Então minha mãe ficou olhando horrorizada assim, como assim isso acontece? Que maravilhoso, muito bom. Eu falei, às vezes acontece, mãe, eu não fico me gabando tal, mas sim, às vezes acontece. Eu sou famoso na internet. Não, mas sério? Mas ser famoso na internet sei lá, né? É isso. Eventualmente tem uns seres humanos aí que prestigiam. E também quero aproveitar aqui o abraço, né? O último abraço aqui deste programa é pro Tiago de Souza, que eu encontrei num karaokê pra lá de Alternativa da cidade de São Paulo. Então, abraços mandados a todos. Esse É da tão noite, alternativo, né? que ele não vai nem contar onde é o karaokê. Não conte, não conte. Não. Deixa a galera dormir pensando nisso, tu não consegue lá falar. eu... Aí guardado. Não, como eu falo assim, lá eu preservo esse lugar para ser o meu recanto de me esqueçam. É lá que o Luiz fica e assuda, né? Não mandarei isso, sinais. Exatamente. Ali o negócio a chapa esquenta. Muito bem. Então é isso. Fica por aqui o Braincast dessa semana. Não esqueça, como eu falei, deixe like no YouTube. Siga a gente, youtube.com/b9, ou você tá ouvindo a gente aí no Spotify, no Apple Podcasts, dê estrelinhas e comentários, tá bom? Então é isso. Até semana que vem? Beijo! Até, gente. Beijo. Tchau. Beijo.